tarde, tá? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para colocar aí o curso, digamos assim, de carabinas de ar comprimido. E como não podia deixar de ser, nós vamos falar nesse sobre a parte interna. Para que você que não tem nenhum conhecimento acerca ou está entrando agora nesse universo que são as armas de ar comprimido, tenha uma noção do que está dentro de uma arma, oculta aos seus olhos e como aquilo funciona e de que cada peça daquela é responsável, obviamente. Então vamos interagir aqui com a tela, partes e mecanismos internos, no qual abordaremos o cano, a mola helicoidal, o gás RAM, o guia de mola ou da mola, câmara de compressão, gatilho, O-rings e buchas. Basicamente, uma carabina é composta destas peças. O cano é uma das partes mais importantes da arma. É praticamente inconsertável. O cano deu defeito, não tem como consertar. Por isso que você tem que ter cuidado para não bascular a arma, não soltar o cano e ele voltar e empenar. Desempenar é praticamente impossível. Você tem que ter cuidado com as raias, elas não tem como refazer raias. Você tem que ter cuidado com a ponta. Tem muita carabina que começa a ficar imprecisa, que o atirador costuma colocar o cano da arma encostado no chão e um pequeno amassamento ali de parte de 1 milímetro, menos que 1 milímetro, já vai produzir um problema sério na precisão da sua arma. Então lembre-se disso e preserve bem o seu cano. Um cano bem construído confere excelente precisão. O cano, ele não é responsável sozinho pela precisão, mas ele é responsável por 90% da precisão. O restante são fatores conjugados que se auxiliarem, se estiverem em função do cano, como a coronha, o peso do gatilho, a força da mola, a estabilidade dela, os O-rings estarem bem, funcionando bem, vedando bem, a bucha está em bom estado. Se isso tudo ajudar, o cano vai fazer um bom trabalho. Eu costumo comparar o seguinte: o cano é como um pedreiro. Se ele for um bom pedreiro, você der os materiais certinhos, ele vai fazer uma excelente casa. Mas os materiais sem ele não fazem nada. Então o cano, ele, se bem construído, confere excelente precisão. No cano se destacam as partes que você vê num cano, as raias, é claro que os furos de municiamento e de saída, né, o choque e a corona, sendo que as raias podem ser destrogiras ou sinistrogiras. Um cano basicamente é isso que vocês estão vendo na foto aqui. Não quer dizer que todos têm esse formato, mas uma grande maioria tem formato muito parecido. É um cilindro, um bastão de ferro ou de aço com um furo central, e nesse furo estão agregadas algumas coisas que nós vamos passar por elas aqui. Raias, por exemplo, vocês estão vendo aqui uma foto aqui do lado com raias de tamanhos e sulcos diferentes. As raias que têm o sulco muito alto a gente chama de cano ladrão, porque quando o chumbo passa por aqui, essas raias cortam no chumbo. Então ele rouba chumbo do chumbo, digamos assim. Isso muda o peso e o shape do projétil, além de provocar chumbamento, que essa parte que ele corta fica muitas vezes agarrada aqui dentro e com o tempo vai provocando imprecisão. Quer dizer que cano não pode ter raia alta? Pode. Isso está em função do peso do projétil e da velocidade. Então cada arma é construída para trabalhar com o peso de projétil com a velocidade diferente. Conforme o peso e a velocidade é necessário que o cano tenha raias profundas sim. Tem aqui o outro cano com raiamento que vocês podem ver,
que já são mais superficiais, a maioria das nossas armas usa esse tipo de raiamento aqui. Aqui tem uma maquete, como se a gente pudesse ver internamente, tá? As raias vão fazendo voltas, que se são voltas que vão para o sentido horário, são chamadas de destrogiras. Se vão no sentido anti-horário, de sinistrogira. A gente tem que ter cuidado com o lixamento delas e com a limpeza. O que é o lixamento? Há atiradores que usam projéteis de latão. A firma tal vende um projétil feito de latão, ele é muito duro, ele penetra muito, ele traz um dano muito grande ao alvo. Isso é bom? Sim, como resposta final, objetivo final do projétil é excelente, mas para o cano da sua arma pode ser um terror. Por quê? Porque quando o projétil é muito duro, ele passa pelas raias e ele produz um desbaste, um lixamento na raia, e a raia que antes, digamos, era dessa altura, ela vai perdendo altura, daqui a pouco a raia quase não existe e não confere mais precisão ao projétil. Esses dias atrás eu recuperei uma arma, não um cano, de um advogado amigo meu, que ela está toda lixada. Você vê marcas fininhas da raia lá dentro, de forma que a arma se tornou imprecisa. Então cuidado com o tipo de material que você emprega na sua arma. Eu, nas minhas que eu tenho, que são ovo de indês, são armas para mim que me atendem muito bem, eu só uso material mais macio. Eu não uso material duro, tá? Eu prefiro abrir mão desse suposto impacto, e ele existe mesmo lá na frente. E a limpeza do cano. O cano deve ser limpo de vez em quando, para você tirar esse chumbamento, esse resíduo de chumbo que fica lá dentro, de preferência com o equipamento próprio de limpeza, que são as varetas de limpeza, estopa, nunca com objeto pontiagudo e duro, que venha também amanhã causar ferimentos nas raias ou lixamento também. O cano tem a corona, está aqui uma foto de uma corona, esse desbaste em ângulo normalmente de 30 graus, eu falo muito nos meus revis, que tem a função de quando o projétil está saindo por aqui, se vocês acompanharem o mouse aí vocês vão ter uma ideia, que o ar que vem atrás dele se expanda nesse sentido aqui do corte que é feito no cano e não venha a colidir ou continuar empurrando a saída do projeto e desestabilizar o projeto para que ele saia voando já sem estabilidade que o giro spin concede a ele, concede ao projétil. Então é essencial que um cano tenha corona. Se você, quando for comprar, puder, observe se seu cano tem corona. Tendo, prefira este. O cano tem também o choque, que é um estreitamento que vocês podem ver aqui, que acontece lá na parte final do cano, que está aqui nessa parte mais pálida, onde as raias aparentemente sumiram, que nós deixamos só para aparecer aqui, que é um estreitamento mesmo. Esse estreitamento, em armas, por exemplo, que atira chumbos múltiplos, grãos múltiplos, ela fecha melhor o disparo, ela concentra melhor o disparo. E em armas que disparam projéteis únicos, ela padroniza o projétil, porque ele vem dessa grossura ou grossura diferente. Quando chega aqui, ele é forçado a fechar e automaticamente selar melhor o ar e confere maior precisão. As armas PCP quase todas têm, e algumas Spring. Infelizmente não se disponibiliza a informação se a arma tem ou não. A gente normalmente sabe quando você introduz a vareta de limpeza com a estopa e você vê que quando ela está chegando lá na parte do prolongamento final fica mais pesado, é sinal que estreitou. E se você tiver um mecanismo próprio, existe um materialzinho próprio feito com resina, você também vê que ali o projétil estreitou, então está presente ali então o choque que é tão essencial para o cano. Adiantando aqui, nós vamos para uma outra peça que tem internamente no cano, que é a mola helicoidal. Esta mola é responsável por fornecer energia à arma, ou seja, ela é comprimida quando você quebra o cano
E essa compressão armazena energia na mola, porque ela tende a voltar para a sua posição de descanso, de repouso. E essa energia armazenada, ela é liberada quando você aciona o gatilho, empurrando a bucha com o pistão e automaticamente deslocando o ar em direção ao cano. E esse ar deslocado em alta potência, em alta velocidade, vai expulsar o projétil. Então a mola helicoidal, a função dela é esta. Existem molas comuns, molas que eles dizem até reforçadas, que são mais grossas e automaticamente vão conferir maior potência à arma. E eu quero aqui dar um conselho: não fique trocando a mola sem saber o dano com a potência maior que pode trazer a sua arma. Às vezes você vai melhorar a potência por um tempo, mas estragar o seu gatilho, estragar a sua bucha, acabar com a precisão da sua arma. Existe uma engenharia própria para cada arma e uma faixa de potência na qual ela trabalha sem prejudicar a precisão e sem se autodestruir. Então existe a mola comum, a mola inox, que muita gente prefere porque também dá uma potência maior à arma, e a mola que eles usam em encamisar, que é na verdade revestir esta mola. Normalmente eles usam muito esse plástico de garrafa PET. Esse encamisamento faz com que a mola, na hora que ela se desloca, ela não vibre tanto dentro da arma e automaticamente confira maior precisão à arma. Isso tudo é feito na mola. Uma opção à mola é o gás RAM, tá? Que vocês estão vendo aqui, que trabalha na mesma posição que a mola, está aqui na foto, como vocês veem aqui, porém ele não tem os efeitos colaterais da mola. O gás RAM tem o mesmo efeito que a mola. A diferença do gás RAM é que ele não se cansa como a mola se cansa. A mola, com o tempo de tanto comprimir e distender, ela vai perder força. Ela vai pegar um vício que ela vai ficando cada vez mais curta e deixando assim de ter a potência original. O gás RAM não tem isso, porque ele é uma câmara cheia de um gás inerte, que normalmente é nitrogênio, e que não muda ao ser comprimido e voltar novamente ao ponto de repouso. Então o gás RAM é melhor e ele não vibra como a mola. A mola são aquela série de círculos em aspirais que cada um vai vibrando, e quando você comprime ela já vai ficando meia torta ali dentro também. Por isso existe o guia de mola, que nós vamos falar dele daqui a pouco. O gás RAM não tem isso, é uma peça única, então é preferível a mola. Confere a arma sempre, normalmente, o mesmo desempenho, porque, como eu disse, ele não pega efeito memória. Pode vazar? Pode, é raro, mas pode. Pode perder força? Pode, mas é raríssimo. Normalmente não acontece. Então o gás RAM, essa opção extraordinária que está lá dentro, como vocês viram na foto anterior também. O guia de mola é esse aqui, porque quando você comprime, pega uma mola e experimente você comprimir como que ela comprime com o fole de uma sanfona, todo torto. O guia de mola é exatamente para a mola ir comprimindo em cima dele, evitar que essa parte, não que ela não fique um pouco torta, mas que seja minimizado, ou que ela fique se atritando ou chocando contra as paredes da câmara de compressão. Então existe o guia da mola, que é essa peça aí que está também dentro da carabina. A câmara de compressão é essa aqui, que vocês veem na foto de cima e na foto de baixo. Essa câmara ela é um tubo bem fechado, onde trabalha a bucha que se adere às paredes dele direitinho e que é responsável por expulsar o ar quando ela desliza por dentro dele em direção ao cano e automaticamente venha a expelir o projétil. Então existe aqui a câmara de compressão, que existe de tamanhos diferentes. As armas normalmente muito potentes têm a câmara de compressão às vezes um pouquinho maior. O gatilho, que é outra parte que é um mecanismo que a gente só vê a haste de acionamento dele do lado de fora. Lá dentro estão os mecanismos todos que levam ele a funcionar. É
conjunto de peças, molas, pinos, travas, que são responsáveis por reter a mola, por engatilhar, por prender a mola ou o gasanho quando ele é comprimido, e automaticamente por liberar todo esse conjunto na hora do disparo segundo a sua vontade. O ideal é que o gatilho seja de metal, existem de metal e de polímero, e que ele tenha regulagem de peso e curso. Um diferencial entre os gatilhos é que existem gatilhos de estágio único e gatilhos de 2 estágios. Ou seja, o de estágio único é aquele que você puxa e ele tem um peso só. Da hora que você começa a puxar até a hora que o disparo acontece. E o que tem 2 estágios, ele tem um primeiro estágio com peso mais leve, você começa a puxar o dedo, o gatilho está levinho, daí a pouco você sente que ele fica um pouquinho mais pesado, você entrou no segundo estágio, então é nesse segundo estágio que você acaba acionando um pouco mais e efetuando o disparo na sua arma. E existe também o curso, que deve ser regulável, principalmente o curso no segundo estágio, porque quanto mais leve ele for, mais precisão, quanto mais curto, ele for, mais precisão vai conferir a você na hora do disparo. Normalmente um gatilho de curso muito longo induz a erro. E um gatilho muito pesado, você tem que fazer muita força nele para disparar, também induz a erro. Então o ideal é que ele tenha regulagem de peso e de curso e que seja de metal. Os O-rings, buchas e pinos que tem lá dentro, vocês estão vendo aqui uma bucha, tá? É esta que veda ali direitinho dentro da câmara de compressão e que empurra o ar sem deixar que ele volte para trás, que o ideal é que ele vá todo em direção ao cano, para propiciar o maior proveito ou aproveitamento possível do seu disparo e da capacidade de potência da sua arma. Essas buchas se desgastam à medida que elas vão chocando contra o fundo ali da câmara de compressão, e de tempo em tempo elas precisam ser substituídas. O ideal é que não se lubrifique isso aqui. Na hora que você está montando, você só põe um pouquinho de pasta gel, de graxa, de silicone, só para ela deslizar e entrar sem cortes. E essa pequena lubrificação é suficiente para que ela trabalhe bem por longos e longos anos e por muitos e muitos disparos, tá? O cronógrafo balístico ajuda você a saber a condição dela, se a arma está perdendo ou não potência. E quando perde, normalmente é rachadura ou vazamento nessas buchas aqui. Por que a gente evita de pôr lubrificante ou óleo? Por causa do efeito diesel, que é exatamente o aquecimento desse óleo, porque o ar comprimido ele sai com tanta velocidade que isso atrita dentro da câmara e esquenta, e automaticamente vai desgastando a sua bucha precocemente, vai destruindo a sua bucha, além de promover imprecisão e transferir parte desse óleo para o cano, que vai fazer o seu chumbo sair com velocidades diferentes, sem aproveitar bem o raiamento. Então estão aqui as buchas, os O-rings ou O-rings, que são pequenos anéis de borracha que trabalham nas partes que precisam atuar como vedantes do ar, seja lá no cano onde você municia, seja dentro da câmara. Então existem O-rings de tamanhos diferentes que devem ser de tempo em tempo reparados de acordo com a necessidade. Também dura muito tempo. E os pinos de fechamento, tem aqui um pino só, mas existem muitos, alguns no gatilho, alguns no final da culatra para fechar o bloco inteiro do gatilho quando você comprime a mola e fecha. São pinos que também devem ser, quando retirados e colocados com carinho, para não promoverem desgaste nas peças, uma vez que eles normalmente trabalham onde há pressão. Aqui está toda essa parte exposta, tá? Onde você pode ver um a um, e é
somatório disso tudo numa montagem bem perfeita que vai fazer com que a sua arma tenha estabilidade e faça disparos de excelente qualidade. Normalmente a parte interna é isto aí. Eu agradeço e solicito, gostou, dá um joinha no final do vídeo. Ok, galera, tchau, tchau.